Bom, vamos lá. E o que é então essa atividade de investigação, certo? Bom, primeiro, que é importantíssimo, né? Método de descoberta. É o básico educacional, tá? Colocar o educando no método de descoberta. Próximo ponto. O aluno sempre pergunta, tá? É fazer a dinâmica onde o aluno vai perguntar, ele tem que se questionar. Ó, isso daqui, você pode estar se perguntando, mas como é que eu vou fazer o aluno se questionar? Se você for parar para pensar na sua formação, lá no ensino fundamental, isso acontece em algum momento e depois para, né? Mas uma das coisas que fazem o aluno se perguntar é o que o Brunner próprio colocou. Essa dinâmica prática do conteúdo. É ele ver que aquilo faz parte da vida dele, né? Não de você falar qual é a distância da Lua para Marte. Vamos calcular, gente. Poxa, você pode calcular o quintal da casa do cara, a quadra da escola, coisas práticas e palpáveis. Então tudo isso vai fazer com que o aluno crie uma dinâmica de te perguntar, tá certo? Próximo ponto importante dentro da atitude investigativa é a compreensão entre os fatos e as ideias, né? Então, peraí, o que eu estou falando funciona como? O que eu estou aprendendo funciona como? Né? Então, por exemplo, vou dar uma ideia. Como é que fixa na nossa cabeça melhor uma ideia? É quando ela tem uma ligação com a realidade, tá? Então, aqui que ele está falando é o seguinte, fatos e ideias. Vou dar um exemplo bem legal. Tem um movimento uniforme lá na física. Eu aprendi isso com uma professora que cantava a musiquinha da vaca, que a vaca faz mu. Mu do movimento uniforme. Olha só, como um bom ensino-aprendizagem prática funciona. Tô lembrando disso lá do ensino médio. Isso ficou na minha mente, foi uma das várias coisas que ficaram de boas aulas, porque tinha a ver com a minha vida. A gente pegava ônibus, pega metrô para jogar bola, pega trem, e já quem nunca quis fazer isso, subiu no ônibus, o ônibus já estava andando. Então, olha só que interessante. Tinha relação com a minha vida. Então, o que o Brunner ele fala que tem que ter dentro da atitude investigativa? Dentro da atitude investigativa, dentro do conteúdo, tem que ter a ideia embutida de você entender o fato e a ideia. Você tem que entender a teoria e como é que ela se aplica na realidade, certo? Tudo que você tem que lembrar a teoria do Brunner, ela não é óbvia, tá? Você pode achar assim, nossa, mas se você for estudar as teorias, inclusive teorias que estão sendo usadas hoje, tem muita coisa estranha, certo? Na dinâmica pedagógica. Então o que ele está falando é extremamente importante. Tem que bater a teoria com a sua dinâmica da realidade, certo? E outra coisa é que ele vai preservar e vai dar um ponto importante sobre a importância do erro. Porque a importância do erro do aluno na aprendizagem é muito importante. O educador ele tem que ter atenção à dinâmica do erro. Porque na investigação e na dinâmica de tentar produzir o conhecimento ou reproduzir o conhecimento e até de entender o conteúdo, o aluno erra. E como é que o educador ele tem que lidar com isso? Ele tem que deixar para lá, tem que deixar dar uma nota baixa e acabou? Não, o que o Brunner fala? É a chance do educador explicar ponto a ponto aonde está o erro, para que ele compreenda a sequência, a lógica, a construção daquilo. Então, o aluno, por exemplo, está fazendo lá uma conta de matemática. Vamos aqui no mais óbvio. Aí ele constrói, a conta tem várias camadas e ele chega no final, o resultado está errado. Aí ele olha para aquilo e fala, caraca, eu não entendi porque está errado, professor. O que é o papel do professor para o Brunner? Para o Brunner é o seguinte, o professor tem que pegar do zero e começar com ele. Olha, isso aqui, esse mais esse, você vai dividir. Ó, aqui que você errou. Porque tem que dividir assim. Aí olha só, pam, 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 resultado certo. Ele fala, entendi, então nessa parte aqui tem que fazer isso. Então é uma oportunidade, segundo o Brunner, de você pegar aquele erro e você reconstruir do zero o passo a passo para que o aluno ou os alunos ou aquele grupo entenda onde está o erro e daí para frente desenvolver. Lembra a primeira ideia do Brunner lá? Né? É que o aprendizado ele tem que te levar adiante. Então se você errou, você reaprende, você corrige aquele momento de falha e de erro, tanto na ideia, né, quanto nas ações, e daí você segue em frente na aprendizagem, certo? Por quê? Porque se você erra e não é corrigido de forma adequada, você não evolui, você trava naquilo. E aquilo, qualquer hora, vai bater de uma forma negativa no seu aprendizado, certo? Bom,
Próximo ponto interessante. Tem até uma fala que o livro vai expor do Brunner, que é o seguinte. Olha só o que ele fala. Qualquer assunto pode ser ensinado com eficiência, de alguma forma intelectualmente honesta, a qualquer criança em qualquer estágio de desenvolvimento. Ele tá, tipo assim, resumindo, né, a postura dele de educador, que qualquer um pode aprender qualquer coisa em qualquer momento, se a didática for a didática certa e bem aplicada e bem desenvolvida para aquele sujeito no seu momento. Entendeu? Você olha para a pessoa, você fala, pô, então quer dizer que é assim que ela tá, é esse o momento dela, essa é a capacidade dela, e você constrói uma didática direcionada àquilo.